Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa palavra militar, ela significa lutar, guerrear, batalhar. O apóstolo Paulo estava ensinando a igreja, dizendo: ainda que andemos na carne, aqui está falando da forma humana. Ele está querendo dizer, ainda que andemos na forma humana, os nossos métodos, os nossos planos não podem ser humanos para guerrear no mundo espiritual. Tem muitas pessoas, como a igreja de Corinto na época, não tinha esse discernimento. Nós sabemos que existe a luta física, a guerra física. Nós sabemos que o mundo está em guerra em alguns países, conflitos em alguns países. E no mundo espiritual não é diferente. Nós estamos em guerra espiritual, numa batalha espiritual. O diabo sabe, como diz lá no livro de Apocalipse, que ele tem pouco tempo. Ele sabe que resta pouco tempo, e a Bíblia diz que ele desceu com ira, com raiva, para perseguir principalmente os da fé. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos resistir a ele firme na fé. Nós devemos tomar muito cuidado para não querer usar método e plano humano quando o assunto é espiritual. Eu vou te dar um exemplo. A psicologia é muito bom. Graças a Deus pela ciência e pelos médicos. Mas quando foge do campo deles, quando o assunto é espiritual, a medicina não resolve. A psicologia não resolve. Quando o assunto é espiritual. Só o poder de Deus e o nome de Jesus. E aqui ele fala algo no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, quer dizer, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então ele estava alertando a igreja dizendo: as nossas armas não são carnais, não são humanos. Porque as nossas armas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas que ele está falando? Fortalezas espirituais. Nós devemos fazer uso dessa arma. E qual é essa arma? A fé, a palavra, a oração, a intercessão, a busca do Espírito Santo, a armadura de Deus. Nós devemos nos revestir com essa armadura, tomar posse dessas armas e ir para a guerra, em nome de Jesus. E quando vencer, diz a Bíblia, que nós devemos permanecer firme. A Bíblia diz em Efésios 6,12, e eu gosto muito desse versículo que abriu minha mente a primeira vez que eu ouvi: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o ser humano, mas sim contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. São contra os demônios. Eu entendi isso logo cedo. Por isso que quando a pessoa entende a palavra, ela vai saber guerrear, ela vai perceber esse demônio. Pela percepção espiritual, pela palavra, pelo discernimento do Espírito, ela vê o que a pessoa falou é de Satanás. Como aconteceu com Jesus. Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, quando ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. Mas depois, quando Jesus falou que ia morrer, e ao terceiro dia iria ressuscitar, falou, e deu uma bronca em Jesus e disse: nunca vai te acontecer isso. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou ele de endemoniado, mas que Satanás estava usando a boca dele, porque Jesus falou: você não está compreendendo as coisas de Deus, mas só que são dos homens. Então nós devemos ter essa sabedoria. O próprio Pedro depois entendeu as coisas espirituais, porque em primeira carta de Pedro 5,8 ele diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé. Ele entendeu. E nós temos uma arma poderosa, que é a palavra.
Nós temos o nome de Jesus para guerrear. O maior exemplo de guerra, de batalha espiritual foi lá no deserto. As pessoas tinham que entender aquela passagem que foi falado por Lucas e por Mateus. Marcos também citou. Ali Jesus resistiu ao diabo com a palavra. E Jesus nos deu o mesmo poder através da palavra e do seu nome. E nós temos que fazer uso. Tem pessoas que falam assim, mas já conheço. Então, é que eu estava dizendo, como um soldado ele precisar sacar arma numa guerra, vai ter que sacar, o inimigo veio. Quando o inimigo vir, você tem que sacar sua arma espiritual, que é a espada do Espírito, é a palavra. Mesmo se for a mesma coisa, o mesmo problema. E tem que resistir no poder de Deus. E olha o que diz mais. Destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, todo entendimento à obediência de Cristo. Então as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza de Satanás, qualquer uma, como também para destruir os conselhos. Que conselhos são esses? Que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você tem que tomar muito cuidado com as opiniões dos outros. Você tem que tomar muito cuidado com certos conselhos. E além disso, não somente isso, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez é soberba, é arrogância. Voltou. Desculpe, pessoal, deu um probleminha aqui na live. Então, o que acontece, pessoal? Nós devemos ter o discernimento e saber a hora certa de agir, a hora certa de falar a palavra, de resistir a Satanás. Nós precisamos tomar cuidado com aquela pessoa que diz que é muito mais espiritual que você. Toma cuidado com essas pessoas. Eu sei mais do que você. Eu já passei por isso e eu sei como agir. Não vai por esse caminho, vai por esse. Mas Deus te deu a palavra. Você tem que segurar a palavra. Isso é altivez, isso é arrogância. E diz no finalzinho que é muito forte: levando o cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo foi levar preso o entendimento. Tem tradução que diz a mente. Levar nossa mente presa à obediência a Cristo na palavra. Porque quando o inimigo vier na sua mente usar alguém, você tem que ter uma mentalidade forte. Você tem que ter uma mentalidade na palavra. Aqui não. Coisa negativa aqui não. Eu vou obedecer a palavra. Deus falou, foi comigo. Amém? Amém. Eu vou mostrar alguns versículos, que depois eu vou dar alguns exemplos. Olha o que diz, primeira carta aos Coríntios. Só você voltar, aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. Então o homem natural, ele não é espiritual. Como assim, pastor? Aqui ele estava escrevendo para a igreja, e aquela igreja que tinha todos os dons espirituais, muitos dos irmãos daquela igreja andavam no natural como os homens. Eram pessoas de Jesus, mas agiam mais pela razão, não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Para eles era loucura. Tem gente que não vai entender, tem gente que às vezes está anos na igreja e anda no natural. Ela não compreende as coisas espirituais. Mas quem é espiritual discerne bem tudo. Ele sabe se aquela voz é de Deus, se é de Satanás ou se é do homem.
Por quê? Porque ela é espiritual. E como eu faço para ser uma pessoa espiritual? Não tem outro meio. É pela palavra. Conhecendo a palavra. Agindo de acordo com a palavra. Porque ela vai comparar as coisas espirituais com as espirituais. Depois eu tenho uma lição de casa. Você pode ler esse texto todinho, capítulo 2 na sua casa, que você vai entender isso. Irmãos, temos que comparar. Peraí, isso aqui não está de acordo com a Bíblia. E o apóstolo Paulo cita isso aqui, viu? Deixa eu ver o versículo só para confirmar. No versículo 13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você tem que comparar. Às vezes Deus coloca algo no seu coração e você já tomou uma decisão e chega alguém e fala: olha, pensa direito, vê se é de Deus. Mas Deus falou com você. É mesmo, né? Eu vou orar mais um pouco, eu vou pensar mais um pouco, aí eu não vou agir agora. Eu falo porque isso aconteceu comigo no começo do meu ministério. Quando eu trabalhava numa empresa muito boa, Deus me chamou, pedi para mandar embora. Aí depois ficaram: mas pensa direito, porque Deus falou comigo. Pensa direito, e não sei o que, você tem família, não sei o que. E eu sei o que eu passei, Deus falou comigo, nunca me esqueço. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu me lembro quando estava subindo uma rua para ir para minha casa, o Espírito Santo falou no meu coração: mas o meu justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer. Aí passou um tempinho, tanta gente no meu ouvido. Aí eu falei para o encarregado: então deixa para lá. Sabe isso que eu passei? Eu já perdi muita coisa, irmão. Quando a gente deixa de obedecer a Deus. Às vezes é porque a gente é menino espiritualmente falando. Não tem aquele entendimento. Porque senão meu ministério estaria muito mais longe. A gente precisa entender o que Deus está falando. Se Deus falou, você não tem que ouvir cicrano nem fulano. Você tem que ouvir a Deus. Aí Deus vai operar na sua vida. Deus vai estar no controle. E você vai se sentir uma pessoa realizada e feliz e livre no Espírito. Em o nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. E agimos de acordo com a palavra. Eu vou ler só um versículo agora, que eu quero ir para um texto. Primeira carta a Timóteo, é um pouco à frente. Capítulo 4. Primeira carta a Timóteo, eu só vou ler esse versículo para você entender depois. O versículo é 12. Olha que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Olha o que ele fala. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição do ministério. Aqui tem muitas revelações, mas ele diz aqui no versículo 12: não despreze a tua mocidade. E tem muita gente desprezando, mas tem homens como José que não desprezou, como Davi e tantos outros. A Bíblia diz que Josias começou a reinar com 8 anos. Foi um grande rei. A Bíblia diz que Joás começou a reinar com 7 anos. Jesus é o maior exemplo. Com 12 anos já estava no meio dos doutores debatendo a palavra. Olha que coisa. E por que eu falei não despreze a tua mocidade? Toma cuidado com você, que às vezes a pessoa olha para você, espiritualmente falando, você é jovem espiritual, você não tem capacidade, mas se Deus te deu uma unção, quem capacita é Ele. Às vezes tem gente que tem há anos na igreja,
mas não tem experiência, não tem algo sobrenatural, nunca experimentou. E às vezes uma pessoa que às vezes está começando, tem pouco tempo, se entrega, se rende. Não é questão de tempo. É claro que a experiência conta muito. É questão de busca, de entrega, de renúncia. Ninguém despreza a tua mocidade. Coloque isso no seu coração. Até você que é jovem. Ninguém despreza a tua mocidade. Você tem que crer no Deus que você serve. Por quê, pastor? Agora vamos ver o que a gente leu, comparar com esse texto, agora conhecidíssimo. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Diz assim a palavra. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Nós já conhecemos a história que durante 40 dias um gigante de quase 3 metros de altura ficou desafiando o povo de Israel, o exército do Deus vivo. É 1 Samuel 17, 32. Irmãos, e ninguém apareceu ali, porque eles olharam para o tamanho do gigante e ficaram com medo. Ele tinha mais ou menos 2,90 m, 2,92 m. E quem era o maior do povo, do exército ali? Quem era? Saul. A Bíblia diz que ele sobressaía dos ombros para cima em relação aos demais. Ele era muito alto, Saul. Ele ficou com medo. Se fosse olhar humanamente falando, ele deveria encarar o gigante Golias. Mas não. Todo mundo com medo. E ele era o rei. Davi não estava ali. Mas quando Davi, enviado pelo seu pai para levar alimentos para os seus irmãos e para o rei e para o capitão, ele começou a ouvir. Ele falou: ninguém vai fazer nada não, ninguém vai tomar uma atitude não tem homem aqui não. E aí o Saul o manda chamá-lo. Ele vem. Aí ele fala isso: não fica com medo, não desfaleça. Eu vou lá e vou resolver isso. Eu vou lá e vou derrubá-lo. Deus precisa de gente assim, corajosa e valente, pessoal. Talvez você está sendo afrontado com eles 40 dias no mundo espiritual. O que você precisa fazer? Toma uma atitude. Eu vou mesmo, pastor, vou lá, vou resolver no braço. O diabo vai rir. A situação vai piorar. Já sei, eu vou xingar, mas vou xingar até as horas. Aí vai gerar mais conflito, mais divisão, mais confusão, mais raiva e revolta de uma parte como do outro. O problema é espiritual. Diz aqui: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você se lembra que nós lemos 1 Timóteo 4,12? Ninguém despreza a tua mocidade. Não, você não pode ir, o rei disse. Ô Davi, você é moço ainda. Você é jovem, você não é experiente. Olha olhando para a aparência. Ele já é homem de guerra, ele já é experiente. Você não. Você não pode ir pelejar, você não é capaz. Você não pode, você não tem condições. Você não pode ir. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Aos olhos humanos era impossível. E o próprio Davi sabia que ele não tinha condições por ele mesmo de enfrentar ele. Davi entendia que aquela guerra era espiritual. Para derrotar um gigante daquele, não era na força do braço dele. Por isso que quando ele foi, o espiritual discerniu em tudo.
Ele disse: você pode vir contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi na força dele. Tem luta que na nossa força a gente não vai ganhar. Não adianta. Não adianta querer comprar, não adianta querer negociar com a pessoa, não adianta às vezes certos conselhos, não adianta, quando o problema é espiritual. Não é na força, é na oração, é na intercessão, é resistir ao mal no nome de Jesus, é na palavra, não tem outro meio. E continuando diz: então disse Davi a Saul, eu gosto disso, hein? Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma da ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus. O Saul, ele não entendia que aquele assunto teria que resolver no campo espiritual, que as armas, eu vou falar já sobre isso, não eram carnais. Por isso que Saul, ele disse: você não pode, você não tem condições, você é jovem, você é moço, você é inexperiente, julgando pela aparência. Aí Davi fala: ô rei, o senhor está enganado, eu não estou começando agora, eu já matei urso, matei leão, não estou começando agora, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Olha os salmos aí: ô rei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Comunhão com Deus, ele me deu. A maioria dos salmos quem escreveu foi Davi. Davi ia lá apacentar as ovelhas, falava com Deus, meditava, mas também batalhava. Então ele estava preparado para enfrentar aquela situação. Porque ele matou o urso leão, você acha que foi na força dele? Tem casos de guerreiros, até na época de Davi mesmo, que foi e matou leão. Mas Davi jovem, foi Deus que o ajudou. Amém? Você lembra de Sansão, rasgou o leão? Mas tem umas revelações fortes aí futuramente, a gente prega de um homem valente de Davi que desceu lá na cova do leão e matou o leão, no tempo da neve. Irmãos, Deus é poderoso. Essas batalhas que você já enfrentou na sua vida e venceu, esses ursos, esses leões, não tenha medo quando surgir um gigante Golias. Você já está preparado para derrotar. Você já tem experiência. Você já tem a capacidade que Deus te deu. É uma etapa que você vai passar. É mais uma fase só. E com Cristo você é mais que vencedor. E diz aqui 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste. Vocês perceberam isso? O Senhor me livrou do leão e do urso, Ele também vai me livrar. Ele não colocou a força dele, a capacidade dele, mas em Deus. Tem luta que não adianta, pessoal. Se não for Deus nos ajudar, nos dirigir, a gente não vai vencer. Não adianta querer forçar uma pessoa a se libertar das drogas, dos vícios, da prostituição. Não adianta, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. É através de oração, é através de intercessão. Tem gente que tem a mente fechada, não adianta. Você fala, você vai, não adianta. Ela não consegue enxergar, ela não entende, não adianta. Enquanto as escamas não caem dos olhos, é perseverança, é oração. E diz ainda, olha o que ele diz: então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Falou: então vai embora e o Senhor seja contigo. Mas o Senhor já era com ele. Vocês estão entendendo? Mas tem batalha que Deus precisa tomar direção. Tem batalha que Ele precisa ser conosco. Não vai na força do seu braço.
você vai se ferir, você pode se machucar. Não vai. Não vai resolver do seu jeito, quando o assunto é espiritual. É que nem uma pessoa, quando ela é ferida numa guerra, numa batalha, se ela não se cuidar, ela morre. No mundo espiritual não é diferente. Se o inimigo conseguir ferir alguém, e a pessoa não buscar a Deus, não buscar a cura em Deus, ela pode morrer espiritualmente. Ela precisa se fortalecer no Senhor, buscar o bálsamo. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, em nome de Jesus. Toma cuidado, é que nem veneno. Nós sabemos que tem veneno de cobra que mata. Colocou, se não buscar imediatamente um médico, um antídoto, você morre. Tem um veneno que o diabo gosta de colocar nas pessoas, ele morde, porque a Bíblia chama ele de antiga serpente. É a mágoa, o ódio, que vai matando as pessoas aos poucos. É uma brecha que a pessoa dá, o inimigo entra, tem veneno dele lá. Um abismo chama outro abismo, e aquilo vai crescendo. Aí vem uma doença, a pessoa ora, não é curada. Surge um problema, é um abismo em cima de abismo. O antídoto tem que pedir perdão a Deus, liberar o perdão. E seja sincero, chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu estou com raiva daquela pessoa. Aquela pessoa me fez isso, o Senhor sabe disso, mas a tua palavra falou para eu perdoar. E eu tenho que levar minha mente em obediência a Cristo, a tua palavra. Senhor, eu não estou conseguindo, por mim mesmo não estou conseguindo, mas em nome de Jesus, me ajuda a perdoar, a esquecer, como o Senhor fez com José, com a palavra. O Senhor ajudou José a esquecer, então me faça também esquecer, porque eu não quero esse veneno do diabo no meu coração, na minha alma, eu não quero. Está me fazendo mal, está me prejudicando. Aí vem, irmãos, o poder de Deus desce, porque o assunto é espiritual. Não adianta olhar, vou me vingar, ranger os dentes. Não resolve quando o assunto é espiritual. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus que subiu até o terceiro céu, ele disse em segunda carta aos Coríntios 2,10: a quem perdoares também eu, para que não sejamos vencidos por Satanás. A falta de perdão dá vitória para o diabo. A pessoa perde a batalha. Qualquer batalha que entrar, ela vai perder. Tem que liberar o perdão em nome de Jesus. As nossas armas são espirituais. O perdão não é uma arma de libertação, não da pessoa, mas de nós mesmos. Vamos sentir livres, libertos. Quando você olhar para a pessoa, você não vai sentir mais nada. Só o poder de Deus para fazer isso. E continuando diz: e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu uma espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou daquilo de sobre si. Você se lembra o começo da mensagem? O Saul, ele achava que aquela luta era carnal, era humana. Aí ele pegou a armadura dele e colocou em Davi. Mas as nossas armas não são carnais. Com a batalha física, a armadura resolvia. E Davi até colocou, mas tirou. Eu nunca experimentei isso. Aí você já conhece a história. Ele tomou um cajado na mão, como diz aqui o versículo 40, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, para derrotar o gigante. Só precisou de uma. Davi tinha discernimento espiritual, discerne bem tudo. Essa armadura não vai resolver no campo espiritual. Eu vou derrotar o gigante no mundo espiritual. E eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que aquelas pedrinhas que ele pegou, ele sabia que não seria suficiente para derrotar o gigante. Por isso que ele disse: o Senhor vai me livrar da mão desse gigante. Eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor. E quando ele atirou aquela pedra,
Foi como se fosse a própria mão de Deus atirando aquela pedra, que derrotou um gigante. Uma pedrinha derrotou um gigante, mas não era qualquer pedrinha. Ele foi no poder de Deus. E você já conhece o final. Ele cortou a cabeça daquele gigante e foi o grande campeão. Seja um campeão de Deus. Traga aparelho espiritual. Você é mais que vencedor em Cristo. Se levante do poder que há no nome de Jesus e vai para cima. Lembre-se do apóstolo Paulo, que diz para aquela mulher que estava perturbando ele por muitos dias. Aí ele chegou e disse ao Espírito que estava usando ela: em nome de Jesus, saia dela, eu estou ordenando, e não volte mais a ela. Na mesma hora saiu. Campo espiritual, traga tudo para o campo espiritual. Quando é lado humano, você entende. Você vai, você resolve. Mas quando é espiritual, é só o nome de Jesus, a fé, a palavra. Essa é a mensagem. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus.